Em 538 a.C., Ciro, um monarca persa, capturou Babilônia. Ele foi um ditador benevolente e disse às pessoas que haviam sido deslocadas que poderiam retornar às suas terras, desde que construíssem um templo no qual orariam a seu Deus em seu nome. No entanto, apenas 50.000 judeus decidiram retornar. Os demais, principalmente nascidos no exílio e estabelecidos como comerciantes em Babilônia, optaram por ficar. Babilônia estava em uma rota comercial importante, e muitos judeus haviam se tornado bastante ricos. Jerusalém não tinha as mesmas vantagens e parecia uma perspectiva sombria. 2 indivíduos lideraram aqueles que retornaram, de um príncipe chamado Zorobabel, cujo nome significa assento de Babilônia, e Josué, o sumo sacerdote. Zorobabel havia nascido no exílio e nunca havia visitado a terra prometida, mas, como neto do último rei legítimo, ele era o único membro remanescente da linhagem real de Davi, então ele precisava retornar para que as promessas de Deus de que sempre haveria um filho de Davi no trono de Israel fossem cumpridas. Os motivos espirituais motivaram principalmente aqueles que retornaram, pois sabiam que não ficariam ricos. Seria uma luta difícil em uma terra que não era cultivada há 70 anos e em uma cidade sem muralhas. Quando Zorobabel e Josué retornaram ao país, a primeira prioridade deles foi construir um altar, seguido por um templo para cercá-lo e se restabelecerem como o povo de Deus. Não devemos subestimar o grande sacrifício que fizeram. Eles deixaram amigos, parentes e casas de tijolos para trás, trocando a prosperidade pela pobreza e o comércio frutífero por terras que não eram cultivadas há 70 anos. No entanto, eles tinham o sonho de restabelecer um reino real com seu próprio rei para ser o povo de Deus na terra que Deus havia prometido a seus antepassados. A tarefa de construir o templo, por outro lado, era formidável. Eles eram um grupo pequeno com poucos recursos, então optaram por construir um templo muito menor do que o de Salomão. No entanto, mesmo isso parecia ser demais para eles. Os samaritanos os opuseram, e quando Dário se tornou rei, perderam a subvenção que Ciro lhes havia fornecido para restaurar o templo. Fantasia deu lugar à realidade, e o tamanho da tarefa desencorajou o povo, fazendo seus corações afundarem. Eles pararam de construir após apenas 2 anos, e por 14 anos não colocaram outra pedra no templo, deixando apenas as fundações e paredes baixas. Construir templos era um luxo que eles não podiam pagar, e agora a preocupação deles era apenas sobreviver. A economia então entrou em uma profunda recessão, a comida ficou escassa e cara, a inflação disparou, e o suprimento de alimentos foi reduzido por secas e doenças. Eles gastaram todo o dinheiro que haviam economizado em Babilônia em comida e roupas, então não tinham economias. Foi uma grande decepção. Eles voltaram com a intenção de reconstruir uma nação, mas descobriram que estavam mal sobrevivendo. Eles começaram a se perguntar se deveriam ter ficado mais tempo em Babilônia, economizado mais dinheiro e esperado até estarem em condições de retornar com mais poder e prosperidade. Abraão havia ficado contente com uma tenda e um altar, mas eles queriam reconstruir. Eles retornaram após uma ausência de 18 anos com pouco ou nada para mostrar. Foi nessa situação deprimente que Ageu proferiu sua profecia. Seu propósito era despertar o povo e fazê-los retomar o trabalho de reconstruir o templo que Deus havia designado a eles. Ageu, capítulo 1, versículos 1-15. Versão King James, o comando para construir a casa de Deus. No 2º ano do reinado do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Já assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: Este povo diz, não é ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser construída. Então veio a palavra do Senhor pelo profeta Ageu, dizendo: É para vocês o tempo de habitarem em vossas casas forradas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Agora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: Considerai os vossos caminhos. Semeais muito, e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis,
mas não vos saciais, vesti-vos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para pôr num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Subi ao monte, e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Olhastes para muito, e eis que veio há pouco, e esse pouco, quando trouxestes para a casa, eu dissipei. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que está em ruínas, enquanto cada um de vós corre à sua própria casa. Portanto, os céus acima de ti retêm orvalho, e a terra se recusa a dar seus frutos. Pois eu chamei uma seca sobre a terra, nas montanhas, sobre o grão, o vinho novo, o óleo, e sobre tudo que a terra produz, nos homens e nos animais, e em todo o trabalho de tuas mãos. Então, Zorobabel, filho de Saltiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, com todo o remanescente do povo, obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, pois o Senhor, seu Deus, o havia enviado. O povo temeu a presença do Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, transmitiu a mensagem do Senhor ao povo, dizendo: Eu estou convosco, diz o Senhor. E o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Saltiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito de todo o remanescente do povo. Eles vieram e trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, no 24º dia do 6º mês, no 2º ano do reinado de Dário. A primeira mensagem foi entregue, e trata-se de egoísmo. Apesar de serem o remanescente e amarem o Senhor, o entusiasmo deles em terminar o templo diminuiu, e eles se distraíram, construindo suas próprias casas enquanto adiavam a construção da casa do Senhor. No entanto, Ageu os aconselhou a reorganizar suas prioridades. Mateus 6h33. A segunda mensagem foi enviada cerca de 7 semanas após a primeira. As pessoas começaram a realizar a obra do Senhor com novo zelo e determinação. Esta mensagem trata da excelência. O trabalho do Senhor estava progredindo, o templo estava sendo reconstruído. No entanto, aqueles que lembravam o esplendor do templo de Salomão estavam desanimados. Ageu disse que eles estavam olhando na direção errada e não compreendiam o verdadeiro significado da grandeza. Grandiosidade em tamanho nem sempre implica grandeza. Esdras 3h12. Cuidado para que os dias antigos não se tornem fonte de desespero em vez de encorajamento. Às vezes, começamos a duvidar do que Deus está tentando realizar hoje e nos tornamos críticos do presente quando ficamos presos no passado. O termo a ser forte foi usado por Ageu 3 vezes. Devemos ser fortes na obra do Senhor porque temos a certeza de sua presença, a certeza de sua fidelidade e a confiança em sua capacidade. Hebreus 12h26. De acordo com a Bíblia, Deus eventualmente construirá um novo céu e uma nova terra. Concentre sua atenção nas coisas que não podem ser abaladas: o trono de Deus, a palavra de Deus, as promessas de Deus, os filhos de Deus e a eternidade. Todos são inabaláveis. Eu abalarei todas as coisas com o meu poder, de modo que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas, diz o Senhor. Deus revelou a Ageu que algo maior do que o templo de Salomão aconteceria neste lugar. Anos mais tarde, quando Jesus entrou no templo, trouxe uma glória muito maior do que jamais tinham visto. A grandeza não está em um local, o Senhor Jesus Cristo é uma pessoa de grandeza. A maior coisa que pode acontecer em qualquer igreja é a disseminação do boato de que Jesus está presente no templo. Ageu 2:10-13. No dia 24 de dezembro, cerca de 2 meses depois, Ageu iniciou outra apresentação com 2 questões legais para seus sacerdotes. A primeira questão implicava que uma pessoa não pode transferir santidade, a segunda confirmava que quando algo limpo entra em contato com algo sujo, torna-se impuro. Em outras palavras, por que a santidade não pode ser transmitida, mas a corrupção pode?
Isso é verdade em todos os aspectos da vida. Não podemos transmitir nossa saúde para os outros, mas outros podem nos transmitir doenças. Se eu despejar um copo de água suja em um copo de água pura, a água limpa transfere pureza ou impureza? Não podemos transmitir limpeza, mas podemos transferir sujeira. O princípio se aplica também à esfera espiritual. Não podemos nos purificar por dentro apenas fazendo um show. Práticas externas não purificam o coração. Uma nova experiência de nascimento é necessária. Algo deve estar acontecendo por dentro. Ageu 2:14-19, NKJV. Então Ageu respondeu e disse: E assim é este povo e assim é esta nação perante mim, diz o Senhor, e assim são todas as obras de suas mãos, e o que eles oferecem é impuro. E agora, considerai, vos peço, de hoje em diante, antes que se lançasse pedra sobre pedra no templo do Senhor. Desde aqueles dias, quando alguém veio a um monte de 20 efas, havia apenas 10, quando alguém veio ao lagar para tirar 50 medidas, havia apenas 20. Eu vos feri com queimadura e ferrugem e saraiva em todos os trabalhos de vossas mãos, mas ainda assim não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Considerai, pois, de hoje em diante, antes que se lançasse pedra sobre pedra no templo do Senhor, sim, considerai, e não está ainda no celeiro a semente? E até agora a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto. Mas, desde este dia, vos abençoarei. 2 Coríntios 5:17, NKJV. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ageu 2:20-23, NKJV. E veio ainda a palavra do Senhor a Ageu, no dia 24 do mês, dizendo: Fala Zorobabel, governador de Judá, dizendo: E eu abalarei os céus e a terra, e transtornarei o trono dos reinos, e destruirei a força dos reinos das nações, e transtornarei os carros e os que neles andam, e virão os cavalos e os seus cavaleiros, cada um pela espada do seu irmão. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, servo meu, filho de Salatiel, diz o Senhor, e far-te-ei como um anel, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos.